Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Senhor, nós entramos na tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco através e por meio da tua palavra. Leva-nos, Senhor Deus, não só o entendimento do texto, mas a guardá-lo no coração para a santificação das nossas almas na tua presença. Vem falar conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos começando ou continuando uma série que nós estamos batizando pelo nome de Encontros Tremendos. O título vem lá do Êxodo, nós vamos chegar no texto, em que Moisés, quando sai da presença do Senhor no dia da revelação dos 10 mandamentos, diz ele, conforme as palavras de Hebreus: sinto-me trêmulo. E também escolhi esse nome porque essa série ela começou a surgir na época em que os encontros G12 estavam crescendo aqui em Goiânia. E muitas igrejas abraçaram, inclusive algumas presbiterianas que sofreram muito com aquela heresia que surgiu e que continua andando por aí no nosso meio. E que tinha como base da sua proposta de aceitação nas igrejas um encontro que eles chamavam de encontro tremendo. E diziam que quando você participa do encontro, que é tremendo, você é mudado por Deus. Todavia, quando nós olhamos os encontros que pecadores como nós têm com Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a reação, a atitude é muito diferente daquilo que as igrejas neopentecostais andam falando a respeito do que é se encontrar com Deus no culto, na oração, num evento, num retiro, num acampamento ou em qualquer coisa. Nós vamos perceber que muitas vezes quando as pessoas se encontram com Deus na Bíblia, há uma atitude de temor, de reconhecimento de pecado ou de incredulidade e de não reconhecimento de quem é na presença do Senhor. E quando nós vemos o que Deus diz nesses encontros, nós percebemos que encontrar-se com Deus é muito diferente do que muitas vezes nós imaginamos que seja quando vimos participar de um culto como este dessa noite. No encontro com Deus pode haver repreensão, pode haver confrontação de pecado, pode haver conselhos, pode haver edificação, pode haver incentivos, pode haver um monte de coisa.
Mas o que é importante perceber é que, na grande, imensa maioria das vezes, quando homens como nós, mulheres como nós, entramos na presença de Deus, há um desconforto por causa de quem Ele é e por causa de quem nós somos. E esse desconforto, sempre na Bíblia, ele é retirado pela palavra que Deus dá e não pela atitude que nós queremos construir na presença de Deus. Nós já conversamos sobre Adão e Eva, quando nós vimos sobre a queda no pecado, e hoje nós vamos ver como que Caim se comportou num encontro que Deus veio para ter com ele em função do assassinato, o primeiro homicídio que aconteceu na história terrena. Quando nós lemos as Escrituras, nós aprendemos que Deus ama o pecador do mesmo modo que Ele ama a verdade e Ele ama a justiça. O amor que Deus tem por nós não faz com que Ele feche os olhos para a justiça, não permite que Ele feche os olhos para a santidade e não deixe que Ele feche os olhos para a verdade que Ele mesmo revela na Sua palavra e em Jesus Cristo. Por isso, a forma como nos comportamos na presença de Deus conta como nós nos comportamos diante do Senhor, que nos abençoa, e como Ele vai nos abençoar em relação a esse encontro que nós tivemos e temos tido com Ele. O amor de Deus, conforme você vai perceber nas Escrituras Sagradas, Ele não é nem casuísta e nem situacionista. Deixa eu explicar isso melhor. Ele não é casuísta, Ele não é um amor que escolhe caso a caso. Com essa pessoa eu vou ser assim, mas com aquela outra pessoa eu vou ser assim, ou nessa situação eu vou ser assim, ou naquela situação eu vou ser assado. Nós somos assim, nós somos casuístas, nós queremos nos comportar diante de Deus dependendo do caso. E nós somos situacionistas, de conformidade com a situação, eu me consagro mais ou eu me consagro menos. Eu obedeço mais ou eu obedeço menos na presença do Senhor. Deus não é assim conosco. Ele não age dessa forma porque não é Ele que tem que fazer o que nós queremos, mas somos nós, como criaturas e seres criados por Ele, é que precisamos obedecer e lhe devemos obediência, sendo dependentes deles. Por isso, pecados e delitos que levam a crimes, conforme está em Efésios capítulo 2, Deus nos deu vida, nos livrando dos nossos pecados e dos delitos que nós cometemos. Esses pecados e esses delitos não são apenas quebras de convenções sociais, de acordos da sociedade, de leis que são aprovadas lá no Parlamento e no Congresso Nacional, mas são desobediência a Deus, na sua palavra, o Deus que nos ama e que vem até nós para nos alertar das escolhas que nos levam por caminhos estranhos, tortuosos e pecaminosos. E é isso que Deus veio fazer com Caim. Deus veio conversar com Caim a respeito do que estava acontecendo e depois veio de novo perguntar por que ele desobedeceu à sua palavra, ao seu conselho. Esse encontro de Deus com Caim mostra para nós que onde não há amor por Deus, haverá ódio, e o resultado disso é tormento e castigo. Quando você lê a epístola de João, a sua primeira carta, ele diz que onde não há amor, há tormento ou há castigo, numa tradução mais literal lá do capítulo 4, por volta do versículo 19 e 20. Então, Gênesis 4 narra para nós o primeiro homicídio. O contexto em que esse homicídio acontece tem a ver com o culto. A forma como Abel cultuou e Deus aceitou, a forma como Caim cultuou e Deus não aceitou, produziu o sentimento que levou Caim a praticar o homicídio contra o seu irmão e contra Deus. O contexto, então, é o culto que não foi aceito. E o contexto é o irmão fiel a Deus que gerou no coração inveja, ciúme e ódio. E nós precisamos entender que muitas vezes os pecados que nós cometemos, eles têm tudo a ver com o Deus que nós cultuamos ou deixamos de cultuar
porque cultuamos a nós mesmos, porque cultuamos a sociedade, porque cultuamos bens, porque cultuamos profissões, porque cultuamos situações, porque cultuamos o sucesso, porque cultuamos o nosso bem-estar e vamos ignorando passo a passo o que acontece com os outros. A minha proposição nessa noite é falar sobre esse encontro entre Deus e Caim, o encontro que Deus tem com Caim para avisá-lo e depois para perguntar por que ele não atendeu o aviso. E embora o texto diga com todas as letras que o pecado jaz à porta, talvez um título moderno que nós pudéssemos dar para isso é O Pecado Mora ao Lado. Título de um filme famoso que você encontra na internet, até no YouTube, para assistir se quiser. O pecado mora ao lado, ele está perto, ele não está longe, e ele está perto, muito perto, de modo que Deus alerta, olha, ele está ali. E Deus faz 4 alertas para Caim a respeito do pecado, que também são alertas para nós, e nós precisamos ouvir e aprender. Primeiro deles, versículo 1 até o versículo 7, a primeira parte do versículo 7, Deus mostra para Caim e também mostra para nós, com a narrativa de Moisés aqui no texto, que cada um de nós deve procurar agir corretamente diante de Deus. Toda a questão acontece porque Caim não agiu corretamente na presença de Deus. O seu culto não foi aceito porque ele não agiu corretamente na presença de Deus. Mas quando você se aproxima de Caim, você vai perceber logo de cara que Caim, ele era uma bênção que Deus havia dado a Eva e a Adão. Ele nasceu, conforme diz Eva, com a ajuda de Deus. Eva diz, eu adquiri um varão com a ajuda de Deus. O comentarista que eu li, ele diz que essa declaração de Eva mostra que o nascimento de uma criança, a chegada de um bebê, não é simplesmente uma coisa natural, tem sim o dedo, a ação de Deus nessas coisas. Nós vivemos numa época que as pessoas rejeitam quem elas são. Homens rejeitam ser homens e querem ser mulheres, ou outra coisa entre as duas coisas. Mulheres rejeitam ser mulheres, querem ser homens ou querem ser alguma coisa entre as duas coisas, mas não querem ser o que Deus quer ou quis que elas fossem. Você não escolhe a cor dos seus olhos, mas hoje tem meio de contato que muda a cor dos olhos. Você não escolhe o formato do seu queixo, mas hoje tem cirurgia que coloca mais queixo, menos queixo, coloca uma covinha, tira covinha, essas coisas todas. As pessoas não gostam dos seus quadris, não gostam dos seus seios, não gostam dos seus braços e vão lá para os cirurgiões e estica daqui, estica dali, que tem até piada em programas humoristas a respeito dessas situações. Não é errado você fazer uma cirurgia para corrigir isso ou aquilo, mas é muito errado você viver debaixo de cirurgia para poder tentar melhorar aquilo que Deus fez você ser. E via de regra, depois de puxar tanto e costurar tanto o rosto, a aparência que a gente vê não é de uma pessoa mais bonita, mas é de uma pessoa realmente toda esticada pela ação de um bisturi. E eu falo isso não para ofender os irmãos e as irmãs, mas para mostrar que muitas vezes é a insatisfação com aquilo que Deus fez da gente ser que nos leva a nos submeter a essas situações. Então, quando é para corrigir um problema, uma cicatriz, alguma coisa, não tem problema nenhum, mas quando é para modificar a estrutura, o jeito de ser, pensa bem no que você está fazendo. Será que o resultado vai valer a pena? E nós vivemos numa época, sim, em que as pessoas se recusam a ser a bênção que Deus fez com que elas fossem para a vida dos seus pais e das outras pessoas. Por outro lado, quando Eva diz, eu adquiri um varão com a ajuda de Deus, a ênfase é modificada da ação de Deus, que abençoou aquele casal, para aquilo que ela achou que ela podia fazer. Eu adquiri. E quantas vezes nós achamos que as bênçãos de Deus, na verdade, são fruto do nosso esforço pessoal. E não estamos dispostos a reconhecer plenamente tudo que Deus tem feito na nossa vida. E o que nós acabamos gerando é um ambiente de incredulidade e de falta de temor para com Deus no nosso meio. Caim nasceu com a ajuda de Deus, mas ele não viveu como uma bênção de Deus para a sua família.
1 João capítulo 3, versículo 12, diz que Caim matou o seu irmão porque ele era do maligno, ele não pertencia a Deus, ele não vivia de independência de Deus, ele não vivia para Deus, ele vivia para si mesmo. E Judas capítulo 1, versículo 11, afirma que todos os que não creem no Evangelho seguem pelo mesmo caminho que seguiu Caim. O caminho da incredulidade. Apesar de ter vindo ao mundo com a ajuda de Deus, o foco das palavras de Eva recai nela mesma, pois afirmou que ela adquiriu um varão com a ajuda de Deus. Quando você pesquisa nos livros a respeito do significado do nome de Caim, os autores dizem que o significado é incerto, e que o significado que é atribuído a Caim é muito mais derivado de um jogo de palavras do hebraico do que da origem mesmo daquela palavra, que não se tem certeza qual que é. Caim é muito parecido com Caná, que significa adquirir, conseguir, conquistar. A ênfase não está na ajuda de Deus, a ênfase está no conseguir, no adquirir. Isso parece muito com a ênfase do nosso tempo. Aquilo que eu consegui, aquilo que eu adquiri, aquilo que eu conquistei por mim mesmo. E assim, o significado do nome de Caim revela o centro da atitude de rebeldia e da rebelião contra Deus, a essência da desobediência e da incredulidade. Logo depois de vermos a narrativa a respeito do nascimento de Caim, a Escritura pula toda a infância, a adolescência, a juventude e já vai para a idade adulta daqueles dois jovens. Um é pastor de ovelhas, o outro é lavrador. E aí a oferta de Caim foi recusada, e algumas pessoas acham inadequadamente que a oferta de Caim foi recusada porque ele não ofereceu um sacrifício de sangue como Abel havia oferecido. A explicativa e a justificativa para isso é que quando Adão e Eva pecaram, e eles fizeram roupas de folhas de figueira, e isso não ia dar certo de jeito nenhum, o próprio Deus providenciou roupas de peles de animais para os vestir, dando a entender que animais foram sacrificados para ceder o seu pelo, a sua pele, para vestir os homens. Então muitos comentaristas dizem que a origem dos sacrifícios animais vem disso. No entanto, quando você lê o texto, naturalmente, você percebe que a ênfase da recusa de Caim não está na oferta que ele ofereceu, pois o texto diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus recusou Caim e a sua oferta. A ênfase recai na pessoa. Deus recusou Caim. E porque Caim é Caim, a sua oferta não foi aceita. Não é porque era milho, ou feijão, ou arroz. Não é isso. Não é porque Abel ofereceu sangue e sacrifício de animais. Não é isso. Mas é a pessoa e o seu comportamento. Quando Deus se volta para Caim porque viu que ele não gostou da reprovação de Deus, Deus diz: olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Deus não diz: olha, se você trocar o seu sacrifício, eu vou te aceitar. Deus diz: se você proceder bem, se o seu comportamento for apropriado, adequado, fiel, obediente e dependente de Deus, Deus vai aceitar a sua oferta. Agora, se o seu comportamento, o seu procedimento for incrédulo, negar a existência, negar o respeito, não demonstrar o temor de Deus, a sua oferta será recusada porque você será recusado na presença de Deus. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus nos dá em 3 textos que eu já mencionei aqui as razões por que ele foi recusado. 1 João capítulo 3, versículo 12 diz que ele foi recusado porque ele era do maligno, ele servia ao maligno, ele não servia ao descendente da mulher, ele servia à descendência da serpente. Segundo, ele foi recusado porque ele estava fora da comunhão com Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 4, quando o autor de Hebreus fala da fé de Abel e diz que Caim foi rejeitado na presença de Deus. Ele estava fora da comunhão com Deus, ele não estava andando com Deus.
quando ele fez a sua oferta. E terceiro, Judas, capítulo 1, versículo 11, diz que Deus rejeitou Caim porque ele era incrédulo. Ele não cria em Deus. Ele ofereceu a sua oferta pro forma, mecanicamente, como algo que ele deveria fazer, mas não algo que ele queria fazer de todo o seu coração. Às vezes a gente não vem para a igreja assim. A gente faz a oferta que a gente tem que fazer, mas não porque a gente quer fazer. E a gente acha que Deus é obrigado a gostar de tudo que a gente faz pela metade, ou sem boa vontade, ou sem colocar a nossa alma, o nosso coração, a nossa fé e a nossa consagração nessas coisas. Então, estar ligado ao maligno, estar fora da comunhão com Deus e ser incrédulo são as razões bíblicas para Deus ter recusado a oferta de Caim. Não é porque não foi um sacrifício de ovelha, é porque ele estava longe de Deus, no seu coração e no seu procedimento. Não era porque ele era agricultor e ofertou dos produtos da terra. Fica evidente que o foco da oferta não é o que se oferece, mas a motivação, a intenção, o que está dentro do nosso coração quando a gente deposita o dízimo, deposita a oferta, oferece o serviço para essa ou para aquela programação e se faz presente para participar deste ou daquele modo nas coisas de Deus. Deus vê o coração. Às vezes a gente faz para aparecer. Às vezes a gente faz por interesse, com segundas intenções. Às vezes a gente faz querendo ganhar em cima. Mas Deus sabe quando é para Ele e quando é para nós mesmos. Quem fazia muito isso na Bíblia era Saul. Saul fazia as coisas dizendo que era para Deus, mas era para ele. Quando Samuel o repreendeu, porque ele não tinha feito exatamente o que Deus fez, ele ficou irado. E ele segurou forte Samuel, dizendo, olha, não me faz essa desfeita, me honra perante o povo. Ele não estava preocupado com Deus e a sua palavra. Ele estava preocupado com o seu status de rei na presença do seu povo. Ele queria ganhar em cima do sacrifício e do culto a Deus. E Deus não permite dividir a sua glória com ninguém. Nós participamos da glória de Deus, mas a glória é de Deus e não nossa. É sempre dele. Então, quando Deus se encontra com Caim, ele diz, se você proceder bem, você vai ser aceito. O problema em questão não era o tipo do sacrifício que ele ofereceu, mas o comportamento que ele praticava, que ele sustentava. E era por isso que o seu culto não agradava a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 4, quando diz que Caim estava fora da comunhão, menciona que Caim matou Abel por inveja. Ele viu que Deus aprovou o sacrifício do seu irmão, ele viu o tipo de comportamento que o seu irmão vivia na presença de Deus, ele teve inveja, mas ele não procedeu igual. Ele preferiu matar o irmão e tirar o irmão da jogada. A palavra de Deus nos mostra que a inveja, ela está no coração da grande maioria dos conflitos dos nossos relacionamentos, e a razão por que desprezamos ou menosprezamos irmãos que estão muito próximos a nós, na família e também na família de Deus, na família da fé. É no procedimento, é no comportamento que Deus encontra os motivos para nos aprovar ou para nos reprovar, pois o nosso comportamento demonstrará o que enche e preenche os nossos corações. A boca fala aquilo do que o coração está cheio. Quando você vê alguém falando bobagem na internet e você resolve digitar mais um monte de bobagem contra aquela bobagem, isso mostra o que está no seu coração. A palavra de Deus diz que nós devemos nos comportar de modo adequado e apropriado a Deus. Mas aí a gente vê alguém xingando na internet, vai lá e xinga também. A quem você serviu? A Deus ou ao mundo? É isso que a gente precisa entender. Nós precisamos ser luz e ser sal, e não ser como todo mundo é e fazer do jeito que todo mundo faz. Porque Deus vê o nosso comportamento e Ele aprova ou reprova o que a gente faz. É no procedimento que Deus mostra
essas coisas. Por isso, se você busca a aprovação de Deus verdadeiramente para a sua vida, seja zeloso por praticar uma conduta que seja tanto obediente quanto dependente de Deus. É assim que você vai acertar o seu caminho com Deus, não seguindo o exemplo e o modelo do mundo. Segundo, a palavra de Deus nos diz que cada um de nós deve dominar a sua pecaminosidade. Versículo 7, letra B, Deus diz, olha, o pecado jaz ao lado, cumpre a ti dominá-lo. O pecado jaz à porta daquele que procede mal. Lembra que Deus vem conversar com Caim. E ele diz para Caim que o pecado mora ao lado. A imagem, a cena que vem na minha mente é Deus sentado numa cadeira, conversando com Caim, a porta e alguém do lado de fora da porta tentando escutar a conversa. Quem que é esse alguém? O pecado. A palavra que está aqui como jazer é uma palavra que a maioria de nós associa com morte. Lembra? Aqui jaz aquele que não gostava de jaz. Está escrito numa sepultura em algum lugar do planeta, por aí. Tem a ver com jazigo, aquele lugar onde as pessoas se deitam permanentemente. Mas a palavra jazer não quer dizer simplesmente isso. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que o mundo jaz no maligno, ela não quer dizer que o mundo está sepultado com o maligno, ela quer dizer que o mundo está deitado na mesma cama que o maligno está. A palavra jazer, ela tem um sentido, no caso lá de o mundo jaz com o maligno, de uma cama onde se tem relações sexuais. O mundo está comprometido, o mundo está envolvido com essas coisas. O mundo jaz no maligno, o mundo está comprometido amorosamente com o maligno. Quando a Bíblia diz que o pecado jaz à porta, ele está ali deitado, esperando uma oportunidade para fazer alguma coisa no nosso coração. A impressão que nós temos é que Deus está conversando com Caim, e quando Deus sair e a porta for aberta, o pecado vai levantar-se correndo e perguntar para Caim assim, e aí? O que aconteceu? Ele te deu uma bronca? Vamos fazer outra coisa junto aí, eu te levo para tomar um café, vamos comigo. Essa é a ideia. O pecado está ali esperando uma oportunidade. O pecado está ali esperando para ver qual será a sua reação ao que Deus te disse e como você vai ouvir, se vai obedecer ou se vai desobedecer a Deus. O pecado é aquele que está do outro lado da porta, pertinho. E ele fica bem ali, na espreita, esperando uma oportunidade para se manifestar e colocar tudo a perder na nossa vida. O texto original tem esse sentido. Ele está recostado à porta. Está ali escorado, esperando chegar a hora para ele fazer o mal que ele quer fazer na nossa vida. Então Deus diz, olha, o pecado está ali esperando, aguardando a sua reação. Cumpre a você dominá-lo. Então Deus dá 2 conselhos ou 2 instruções para Caim. Primeiro, o teu desejo será contra ti. Deus já sabia o que estava no coração de Caim. E ele diz, o teu desejo pecaminoso, ele vai agir contra você. Deus falou algo muito parecido para Eva, quando lhe deu o castigo. Que o teu desejo será para o teu marido, ou será contra o teu marido. Mostrando que a mulher, depois da queda, já não gostaria, não desejaria mais ser a auxiliadora idônea, mas que desejaria ser o contrário, ser aquela que dominaria sobre o homem e sobre o seu marido. E está aí todas as conquistas e todas as falas de todo tipo de feminista radical que mostram o quanto que as pessoas, as mulheres ligadas a esses movimentos odeiam, desprezam e menosprezam os homens. Não é que, quando lá diz que o teu desejo será para o teu marido e o teu marido te governará, não é que Deus está estabelecendo a submissão ali, não, a submissão foi estabelecida na criação. Sempre que a Bíblia fala da submissão da mulher, ela não fala da queda, ela fala da criação, antes da queda. A queda bagunçou a relação de liderança e de submissão entre o homem e a mulher, não que a instituiu naquele momento. Portanto, Deus diz para Caim a mesma coisa.
Assim como Eva tinha que cuidar para não querer passar por cima do seu marido, Caim tinha que cuidar para não deixar que o seu pecado lhe dominasse o querer e o agir. E essa é a nossa luta. Se a tentação de Eva mostrou para nós o nosso primeiro arqui-inimigo, que é o Satanás, a tentação de Caim mostrou o nosso segundo arqui-inimigo, que é a nossa natureza pecaminosa, a carne. O teu desejo é contra ti. Aquilo que você deseja. Os irmãos se lembram da novela da Globo que não fez sucesso, tentaram repeti-la e não fez sucesso de novo? A Força do Querer. E aí você vê os personagens que lidam com o querer, com adultério, com ser um homossexual, duas mulheres idosas serem gays. É tudo isso que é a força do querer para a Rede Globo. Mas ninguém fala da força do querer para consagrar-se a Deus. Ninguém fala da força do querer para servir o próximo. Ninguém fala da força do querer para cuidar de si mesmo. A força do querer são aqueles desejos que a gente não consegue controlar, que a Bíblia chama de concupiscência. É uma palavra que algumas pessoas, quando ouvem pela primeira vez, acham bonita e arrumam uma forma de tentar colocar no seu vocabulário. Aí um irmão quis colocar essa palavra no seu vocabulário e o pastor, na hora do culto, pediu para que ele orasse pelo sermão. O irmão vai orar pelo sermão do pastor. Ele disse: Deus, enche o pastor de concupiscência nessa hora. Não ia dar certo nunca, né? A concupiscência é esse desejo que a gente não controla. E é disso que Deus está falando com Caim. Cuidado com a concupiscência, o desejo que é contra você. Mas é o seu desejo. Não é o desejo do outro, não é o desejo da outra, é o seu desejo. A força do seu querer cumpre a ti dominá-lo, porque senão ele vai te passar uma rasteira. A nossa natureza humana pecaminosa. Os nossos principais pecados, meus irmãos, sempre nascem dentro de nós. Por mais que a gente jogue a culpa no marido, no filho, no pai, no patrão, no colega de trabalho, na professora da faculdade, os nossos maiores pecados nascem dentro de nós e não nos outros. E nós precisamos aprender a dominar. E a segunda orientação então de Deus é: cumpre a ti dominar. Dominar o pecado é dominar a nossa carne, a nossa natureza humana, que é rebelde para com Deus e nos trai constantemente, vendendo-nos ao pecado e à escravidão que o acompanha. Nós sabemos que dominar a carne é uma luta hercúlea e que muitas vezes a gente perde. E por isso a gente tem vergonha, por isso a gente ora, por isso a gente chora na presença de Deus confessando os pecados, porque a nossa natureza não é algo tão simples assim de dominar. E a figura do dominar nos remete a lutar e dominar uma fera. Nós precisamos enjaular e depois matar de fome a nossa carne. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com seus desejos e as suas concupiscências. De todos os gomos do fruto do Espírito que nós precisamos ver crescer em nós, o domínio próprio é o que está no topo da lista das nossas maiores necessidades. Pois como está escrito em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade com muros é uma cidade que tinha proteção e defesa contra o ataque do inimigo. Uma cidade derribada e sem muros é uma cidade que o inimigo poderia atacar a qualquer momento e não haveria resistência. Então, não ter domínio próprio é como ser uma cidade sem proteção. É isso que a Bíblia diz que é uma pessoa sem domínio próprio. É isso que Caim precisa lidar nesse momento. Cada um de nós tem que aprender, pela ação do Espírito Santo na sua vida, pelo fruto do Espírito Santo que ele produz, aprender a dominar os seus pecados. Terceiro, cada um de nós responde a Deus pelos outros irmãos. Versículo 8 a versículo 10. Caim matou Abel, matou o seu próprio irmão. Não era um inimigo, não era um adversário, mas era o seu irmão. E olha que tinha o mundo inteiro para ele andar com esse irmão, sem ninguém atrapalhar. Mas ele o matou.
A sua companhia não lhe era agradável. A sua companhia não lhe era útil. A sua companhia não lhe fazia bem, pelo contrário, lhe fazia mal. Então ele o matou, e a Bíblia diz que ele o fez porque deixou o ódio crescer no seu coração. Ele ficou irado, e ele ficou desanimado, quando ele viu que Deus abençoou Abel, mas não o abençoou. Tomado de inveja, tomado de ciúme, tomado de ódio, ele matou o seu irmão. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? A Bíblia faz aplicações espirituais do assassinato de Abel por Caim. Irmãos matando irmãos, pessoas matando a fama de outras, essa lacração, essa anulação que a gente vê das pessoas aí pela mídia moderna, é exatamente isso. A gente mata a reputação, espalhando notícia falsa, enfatizando coisas, omitindo coisas do que da relação que a gente tem com as pessoas. E às vezes nas nossas rodinhas de conversinhas após o culto, é exatamente isso que a gente faz uns com os outros. A gente mata uns aos outros para o próximo. Quantas vezes não temos feito o mesmo? Irmãos matando irmãos, quando o assunto é liderança, quando o assunto é controle sobre as finanças dos pais ou da família. Quantas vezes eu recebo no meu gabinete pessoas que vêm reclamar da relação com os próprios irmãos por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de um irmão que fica dominando o pai e ele não consegue ter acesso ao coração do pai ou da mãe ou da pessoa querida da família. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa na igreja? Quantas vezes não fazemos a mesma coisa nas redes sociais, falando mal uns dos outros gratuitamente, acrescentando malícia, sarcasmo, palavras feias, pura ignorância das doutrinas bíblicas que nos ensinam como nós devemos nos comportar publicamente, mas a gente não ouve. Então Deus pergunta: cadê o seu irmão? E a resposta de Caim é uma resposta dura, mal educada e maligna. O que eu tenho a ver com meu irmão? Eu sou tutor do meu irmão? Quantas vezes a gente ouve isso quando tem que lidar com restauração de relacionamentos nas famílias, da igreja? O que eu tenho a ver com o irmão? A Bíblia diz que você tem tudo a ver com o irmão. Porque você e ele são membros do corpo de Cristo. Muito mais do que membros da instituição igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo é um organismo, não é uma organização. Quando alguém é ferido no corpo, todo o corpo sofre. Quando você tem alguma coisa funcionando errado no seu corpo, todo o resto do corpo sofre. E nós precisamos aprender o que Deus está falando. Cadê o seu irmão? E Caim diz: eu não sou tutor do meu irmão. Não quero saber onde ele está. Não sei onde ele está. Mas ele sabia, porque ele mesmo o havia assassinado. A Bíblia diz que nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós respondemos perante Deus a respeito dos outros irmãos. Por isso nós precisamos zelar para que o irmão, a irmã ande em santidade. O namorado precisa zelar pela santidade da namorada e não ser aquele que a convide para ir para o motel. A namorada precisa zelar pela santidade do namorado e não ser aquela que fica vestindo-se de tal forma que ele não se aguenta em si. O marido precisa zelar pela santidade da esposa e não tratá-la de forma má. A esposa precisa zelar pela santidade do marido, ajudando ele a ser servo na igreja e não um empecilho para que ele não sirva ao Senhor. Os irmãos precisam zelar pela santidade dos irmãos e não os convidar para ir para certos lugares fazer certas coisas. Quando a minha filha foi para a faculdade, nós dissemos para ela: junte-se aos irmãos que estão lá. E ela se juntou, e foram eles que ensinaram ela a beber cerveja. Pare com essa conversa mentirosa de Satanás de que você não é responsável pelo irmão, pela irmã. Você é. Você é responsável principalmente pela santidade dele e dela. E você vai responder diante de Deus por isso, com certeza, porque Caim respondeu. Deus perguntou para Caim: onde está o seu irmão? Caim tinha que saber, e ele sabia. E o irmão dele estava onde ele o havia abandonado, morto no chão.
porque ele o matou. Irmãos, isso é duro para a gente ouvir, mas é verdade. Às vezes nós abandonamos os irmãos nos seus pecados, nas suas lutas, e não os ajudamos. Pelo contrário, nós contribuímos para que eles se afundem ainda mais no pecado, sendo nós povo de Deus. Assim, a pergunta, eu sou o tutor do meu irmão, ela tem resposta. Deus pergunta, cadê Abel? E Deus diz, o sangue dele está clamando, porque a boca da terra se abriu pelo sangue que foi derramado pelas tuas mãos. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe onde ele está, o que ele está fazendo, como tem se comportado. Tudo isso nos afeta. Assim como o pecado do nosso irmão nos afeta, a santidade do nosso irmão nos afeta. Assim como o nosso pecado afeta o irmão, a nossa santidade também afeta o irmão. A santidade de um pode salvar uma nação inteira, 2 nações inteiras, como foi a santidade de José. Mas o pecado de um pode levar uma nação inteira a uma derrota na batalha, como foi o pecado de Acã. Lembre-se disso. Quando alguém te perguntar, cadê o seu irmão? E você dizer, o que eu tenho a ver com ele? Deus vai dizer para você, você tem tudo a ver com ele. A voz do sangue inocente clama da terra contra o assassino na presença de Deus. Diante de Deus nada fica perdido, nada fica esquecido. Lembre-se disso quando você pecar e tentar jogar por terra, ou tentar jogar terra por cima, tentando esconder o fedor do mal feito, do pecado escondido dos homens, mas que você sabe, eu sei, nós sabemos, não pode ficar escondido de Deus. 4º e último lugar. Cada um de nós enfrentará as consequências do pecado pessoal que cometeu. Versículo 11 a versículo 16. Quando Deus perguntou para Caim onde é que estava Abel, e ele veio com essa resposta mal educada, Deus foi duro com ele. És maldito pelo que você acabou de fazer. A resposta de Deus foi dura. A maldição de Caim não foi simplesmente uma palavra que Deus proferiu. Deus diz, você é maldito pelo que você fez. É o que você faz que te traz a maldição sobre a sua vida. E Deus está dizendo para ele, cuidado com isso. São os crimes que cometemos que nos tornam malditos. Não a reação de Deus simplesmente. Deus é o juiz. Mas Ele julga os atos que nós cometemos. São os nossos pecados que clamam diante de Deus por justiça. E Ele é justo. O solo não responderá favoravelmente, diz Deus para Caim. Caim era lavrador, então ele ia lavrar a terra e Deus diz, olha, a terra não vai te responder favoravelmente. Deus está dizendo que o trabalho dele nunca mais seria o mesmo, por causa da culpa que ele carregaria sobre si. Essas pessoas que cometem esses atos criminosos aí e acham que a lei não o julgará, estão redondamente enganadas. Deus é o justo juiz. Às vezes Ele cumpre o seu julgamento ainda em vida, mas Ele também diz que reservou um dia para julgar todos os atos pecaminosos de todos os homens. Mas Ele diz mais, Caim diz, eu vou ser fugitivo e errante. A palavra errante, ela pode ser traduzida por vagabundo. A palavra vagabundo para nós é alguém sem pé nem cabeça, sem eira nem beira, que anda sujo, imundo e fedido por tudo quanto é lado. Geralmente a gente chama de vagabundo aquele filho que não limpa o quarto de jeito nenhum. E ele fica fedido. Ou aquele que não quer trabalhar de forma alguma. Mas o conceito de vagabundo aqui é aquele que não tem onde ficar. Não tem onde parar e repousar. Porque a sua culpa ele carrega consigo para sempre. Se ele não se arrepender e mudar. Então a palavra errante tem o sentido de ser vagabundo, andar sem rumo, sem ter lugar para ficar. A sensação de que você não pertence ao lugar, que é aquela sensação que você que é crente tem quando você peca. Você pecou, você percebeu que pecou, você fica com aquela sensação de não ter lugar. É isso que é ser errante, até que
O Espírito Santo mostra para você que você pode confessar, se arrepender, mudar o seu comportamento e retomar a sua caminhada. E ele diz no versículo 14 que ele vai se esconder da presença de Deus, fazer a mesma coisa que o seu pai fez quando pecou, Adão e Eva. Esconderam-se de Deus. Quando a gente peca, a gente quer se esconder de Deus. Só que não tem como. Caim traz à luz o que Adão fez ao pecar. Ele tentou se esconder da face de Deus. Podemos até tentar nos esconder de Deus, mas jamais conseguiremos. Então Deus coloca um sinal em Caim, porque ele diz: quem me achar vai me matar. E Deus diz: ninguém vai te matar, você está marcado para você sobreviver. Mas isso não é assunto para a gente conversar hoje. Deixa eu fazer algumas conclusões e aplicações. Primeira delas, lembre-se de que a intenção e a fé do ofertante vem sempre antes da sua oferta. Ananias e Safira fizeram uma oferta. Eles viram Barnabé ofertando lá o lucro da venda de um terreno e viram que a igreja gostou e aplaudiu o Barnabé porque fez isso. Então eles disseram: vamos fazer a mesma coisa, vamos vender um terreno, só que vamos ser mais espertos que o Barnabé. Nós vamos reter a metade do valor e vamos dizer para a igreja que estamos entregando tudo. E aí fizeram assim. E a igreja aplaudiu do mesmo jeito que aplaudiu o Barnabé. Só que Pedro perguntou para ele: por que você está mentindo para Deus? O terreno não era seu? Você podia ficar com tudo. Para que dar a metade e dizer que deu tudo? Quem nós somos vai antes daquilo que nós ofertamos. Quem você é a base do culto que você presta. Seja em dinheiro, seja em cântico, seja em oração, seja em trabalho, nos ministérios da igreja. É quem é você. Porque Deus salvou foi você, não foi o que você fez. É você que vai viver a eternidade com Deus, não é o que você fez. E você está na eternidade não pelo que você fez, porque ninguém é salvo por obras. Você está na eternidade porque Deus escolheu te amar. Para que mentir para Deus? Para que tentar enganar o povo de Deus? Qual o lucro disso? Nenhum. Seja sincero, seja verdadeiro. A intenção e a fé do ofertante vem sempre antes da sua oferta. Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele era incrédulo. Segundo, por sermos pecadores, nós lutamos contra a nossa natureza caída e pecaminosa todos os dias. O pecado mora ao lado. Ele está sentado ali na porta, esperando uma oportunidade para aparecer na sua vida. E Deus diz: não deixe isso acontecer, não abra a porta para o pecado. A luta visa conquistar o domínio. 1 João capítulo 3, versículo 15, diz que quem odeia é assassino. Então não deixe a inveja que produz o ódio, que produz o assassinato, crescer no seu coração. Quando alguém puxa o gatilho, ele já matou antes de puxar o gatilho. Deus quer tratar do antes, não do depois. Para você não puxar o gatilho. Para você ser de Deus a vida toda. Terceiro, Deus questiona o nosso individualismo porque Ele sempre esconde pecados não tratados. O individualismo é uma declaração de independência e de desrespeito para com Deus e para com o próximo. Aprenda o significado de se viver em comunidade aqui na igreja e leve isso para a sua vida lá fora. Não faça o oposto. Não aprenda as coisas individualistas, erradas e sedutoras que o mundo faz lá fora e depois traga isso para a igreja dizendo que é vantajoso. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa uma vez chegou para um pastor e disse: olha, vamos fazer o seguinte para a gente melhorar a participação dos jovens da igreja. Vamos desafiá-los a arrumar um emprego para todo mundo ir para a Disney. Arrumar emprego para ir para a Disney? É para isso que serve? Nós queremos jovens consagrados não para eles irem para a Disney, mas para eles servirem a Deus aqui. Tem pessoas que acham que são felizes se elas fizerem uma viagem para o exterior. Nada contra a viagem para o exterior. Quando eu puder, eu vou.
Agora, cuidado quanto a viagem para o exterior é aquilo que define quem você é. Quem já viu o Ariano Suassuna criticar essas coisas na internet entende bem do que eu estou falando. Porque uma mulher chegou para ele e falou assim: o senhor já foi na Disney? E ele falou assim: então quer dizer que o mundo é dividido em duas pessoas, em dois grupos, os que já foram na Disney e os que não foram na Disney. Nada contra ir na Disney. Mas tudo para a gente parar com esse negócio de dividir as pessoas assim. Onde você foi, onde você vai, o que você comprou, o que você pagou, o que você tem, o que você não tem. Não é assim. Isso é desrespeito para com os outros. E quarto lugar, qualquer pecado que cometemos ou cometermos responderá por suas consequências na presença de Deus. Nós ensinamos para as crianças em casa: todo pecado tem consequência. Toda ação tem consequência. Se você é irresponsável, você responderá pelas consequências da sua irresponsabilidade. Se você é fiel, você responderá pelas consequências da sua fidelidade. Lembre-se disso, na hora de escolher o que fazer, como fazer. Por que que Deus rejeitou Caim? Por que que Deus teve essa conversa, esse encontro tremendo com Caim? Porque Caim era incrédulo. Que Deus não venha te visitar por causa da sua incredulidade. Que Deus venha te visitar por causa da sua fé.